Fábio vai conversar com a Selma e diz que a Nair quer levar o Natan para uma conversa. Selma diz que não, porque ela não quer brigar de novo e que a Nair vai ter que voltar para casa. Enquanto o Fábio tenta acalmar a Selma, fazendo com que ela aceite que a Nair leve o Natan para conversar com ela. Já na casa da Zeneide, Junho e Boris estão conversando. Junho diz: bom, eu conversei com a Aline, mas eu não sei se ela virá no noivado. E o Boris diz: eu vou falar com ela também. Eu vou tentar. Enquanto a Zeneide diz que acha que a Aline não vai ir pedir a mão da Junho, para o Boris, o Laerte se aproxima e diz que vai sair. E o Boris diz que vai aproveitar e vai embora também. Já Junho fica aflita com medo que a Aline não vá. Já a Nair está conversando com o Natan. E o Natan diz que a Nair é muito parecida com a Selma quando a Selma era jovem. E a Nair diz: o bom é que eu não sou parecida com você. E o Natan diz: você é teimosa assim como eu. E a Nair diz: é verdade. Natan diz: eu tenho algo para dizer. Quando eu cheguei na ilha anos atrás, eu era muito imaturo, jovem, e a sua mãe está certa. Eu tinha medo. E ela fez o que achou certo na época. E a Nair diz: então a culpa de tudo é da minha mãe. E o Natan diz: não, a sua mãe não tem culpa de nada. E se você quiser que eu vá embora, eu irei para sempre. Mas só quero que você saiba que eu quero participar da sua vida. E a Nair diz que também quer conhecer melhor o Natan. E que seria bom o Natan ir conversar com a Selma e com o Fábio novamente, para todos se entenderem. Já na casa da Zeneide, a Melissa, a Zeneide e a Bianca estão lá organizando tudo, Porque o Boris irá pedir a mão oficialmente da Ju em casamento. Nisso, o Helder liga para a Melissa e diz que tem algo para dizer para ela. Enquanto o Laerte vai perguntar para a Zeneide que gravata ele usa à noite e ela escolhe e vê que ele está triste. E ele confessa que está com saudades da Gil. E a Zeneide diz para ele que eles poderão ir visitar a Gil em Istambul, que ela falou com a Gil mais cedo e que a Gil está muito feliz e que não é para ele ficar triste. E que logo a Junho e o Boris também irão morar em Istambul. Enquanto isso, na casa da Selma, Nair, Fábio e Natan estão conversando. E a Nair diz: eu quero que você saiba, Natan, que até pouco tempo atrás era só eu e a minha mãe. E nós sempre fomos felizes, só nós duas. O Fábio chegou nas nossas vidas, nos tornamos uma família feliz. E agora você apareceu. Saiba que eu nunca senti a sua falta, porque a minha mãe sempre fez o melhor. Mas eu gostaria de conhecer você melhor. Enquanto isso, o Helder leva a Melissa até uma casa e ela pergunta por que ele está levando ela naquela casa. Ele diz que é uma surpresa. Enquanto isso, o Kaique está prestes a ir embora e está se despedindo do Claude. E o Claude diz: mas você vai mesmo? E o Kaique diz: sim, vai ser melhor para mim. Eu e a minha irmã ficamos só discutindo. Eu quero que ela se entenda com o marido dela. Eu vou tentar resolver tudo, mas acho que vai ser melhor para mim ir embora. E o Claude diz que vai sentir falta do Kaique. Kaique vai para entrar no barco. Nisso ele olha para trás, o Claude olha para trás, os dois correm e se abraçam. E dizem que sentirão falta um do outro. E o Kaique vai embora. Enquanto isso, o Helder está mostrando aquela casa para a Melissa. Ela pergunta que casa é aquela. E o Helder diz que é a casa onde eles irão morar. Ela pergunta como irão pagar aquela casa, que é muito cara. Ele diz que já resolveu tudo. Ela fica super feliz. Já na casa do Boris, ele está pronto para ir até a casa da Junho para pedir ela em casamento. E ele se surpreende ao ver que a Aline está pronta para ir junto. Boris diz: você vai mesmo, vovó? A Aline diz: claro, não poderia ficar longe de você nesse momento tão especial.
Já na casa da Selma, eles continuam conversando. E a Selma e o Natan começam a discutir porque a Selma diz para o Natan que ele fica tentando convencer a Nair a ir para Singapura. E a Nair diz: parem de brigar, por favor, eu já me decidi. Eu vou ficar na ilha. Mas eu quero ir para Singapura para visitar o lugar, para conhecer tudo, apenas isso, como um passeio. Mas eu vou continuar aqui. E o Natan diz que vai ficar feliz em receber sempre notícias da Nair para saber como ela está. A Nair o abraça. E assim que o Natan vai embora, a Selma passa mal, liga para a Zeneide e diz que não vai poder ir na casa dela à noite porque não está se sentindo bem. Já no hotel, a Susana, triste, diz para o filho dela que o Kaique foi embora e promete para ele que ela não vai mais ser tão autoritária, que é para ele ficar mais tempo em casa, porque agora ela está sozinha. Enquanto na casa da Zeneide, a Junho está lá super feliz esperando o Boris, e ela está com medo que a Aline não vá. Nisso toca a campainha, Junho corre abrir a porta e o Boris está lá, com flores para ela. E a Junho se surpreende ao ver que a Aline foi. E fica super feliz. Todos ficam felizes porque a Aline foi. Nisso, a Junho vai preparar um cafezinho e a Bianca e a Melissa convencem a Junho a pôr sal no café do Boris. Junho vai servir o cafezinho e o Boris toma o café com sal. Nisso, a Aline diz para todos: eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir desculpas por tudo. Eu fiquei apenas com medo de perder a Junho e o Boris, mas eu entendi que se eles estão felizes, eu também estarei, e que eu sempre estarei presente na vida deles. E eu estou aqui para pedir a Zeneide a mão da Junho em casamento. E a Zeneide diz que a Junho e o Boris podem se casar, que serão muito felizes. Todos dão os parabéns a Junho e ao Boris. Nisso, a Aline põe a aliança no dedo da Junho e do Boris, corta a fitinha e diz que deseja que eles sejam muito felizes para sempre. E nisso, a Melissa diz que organizou uma festa da Rena para Junho. Junho diz que não e a Zeneide diz que vai ser legal. Logo em seguida, todas estarão na festa da Rena, da Junho. Junho está lá. Na festa, todas as mulheres estão junto, enquanto o Boris está lá com os homens conversando. Claude chega e avisa para todos que o Kaique foi embora. E todos dizem que sentirão falta do Kaique. E o amigo do Boris pergunta se foi difícil ele tomar aquela decisão. Já na festa da Rena, a Junho se emociona e quando a Zeneide vai falar com a Junho, Zeneide chora de emoção, lembrando de como a Junho era quando era pequena. Enquanto isso, o amigo do Boris pergunta para o Boris como ele conseguiu tomar a decisão de ir morar em Istambul. E o Boris diz que vai tentar, que será bom e que o hotel estará em boas mãos. E o Laerte diz que o Boris sempre poderá voltar para a ilha quando quiser, que se ele pudesse descrever a ilha em uma palavra, seria o Boris. Enquanto na festa da Rena as mulheres estão dançando, se divertindo, o Natan vai até a loja do Fábio e diz para o Fábio que o que ele faz é muito lindo, que ele cuida dos animaizinhos da ilha, que dá comida para todos os animaizinhos, e o Fábio diz que apenas faz o que é certo. Natan diz: eu gostaria de fazer um pedido a você. Sei que a Nair é muito importante para você. E também sei que a Selma jamais vai permitir que eu ajude a Nair. Então, gostaria de contar com a sua ajuda. Eu quero cuidar do futuro da Nair e quero que você me ajude com isso. Fábio diz que vai ajudar o Natan e que sempre vai proteger a Nair. E chegou o dia do casamento da Junho e do Boris. Junho já está vestida de noiva, linda. Zeneide e Claude se emocionam
ao ver a Junho vestida de noiva. Enquanto isso, no hotel, o Boris está conversando com o Elder. E o Elder diz que não contou ainda para Melissa que ele vai ser o gerente do hotel, do Boris. E o Boris, ansioso, diz que já vai buscar a Junho. E o Elder diz que ainda é cedo. Já na casa da Susana, ela diz para o filho dela que está com saudades do Kaique. E ele convence ela a ir ao casamento da Junho. Enquanto os convidados estão chegando para o casamento, a Selma conta para a Nair que vai fazer uma surpresa para Junho e para o Boris. Enquanto a Junho está lá, ansiosa, esperando o Boris chegar, Boris chega e, ao ver a Junho vestida de noiva, se emociona e diz que ela está linda. Logo em seguida, eles chegam na festa. De braços dados, os convidados já estão lá, aplaudem ao verem a Junho e o Boris chegar. E o Laerte está lá para realizar o casamento da Junho e do Boris. E o Elder e a Bianca são as testemunhas. E o Laerte pergunta se a Junho aceita casar com Boris, e ela diz que sim. Laerte pergunta se Boris aceita casar com a Junho, e ele diz que sim. Logo em seguida, eles assinam os documentos e o Laerte os declara marido e mulher. Boris dá um beijinho na testa da Junho. Todos os convidados aplaudem. Logo em seguida, Junho e Boris vão dançar. Boris se declara para Junho. Junho se declara para o Boris, dizendo que sempre irá amá-lo. Enquanto isso, o amigo do Boris se aproxima da Bianca e diz que ela seria uma linda noiva. E ela diz que prefere ir nos casamentos apenas como convidada. Enquanto isso, o Nathan se aproxima da Nair. E a Nair diz que está feliz que o Nathan foi ao casamento da Junho. E o Nathan diz que a Junho faz parte da família dele também. E a Nair o abraça, enquanto a Selma fica incomodada ao ver a proximidade da Nair com o Nathan. E o Fábio tenta acalmá-la. Já o Elder diz que tem uma surpresa para Melissa, mas ainda não conta. Enquanto a Junho e o Boris continuam dançando, nisso, o Claude sobe no palco, pega o microfone e diz para todos que ele tem uma surpresa e chama Selma. Selma sobe no palco e diz que deseja que a Junho e o Boris sejam felizes para sempre e começa a cantar uma linda música para Junho e para o Boris. E assim que ela termina de cantar, todos aplaudem, a Junho e o Boris vão agradecer. Enquanto a Nair está encantada com a linda voz da mãe dela, que ela nem sabia que a mãe dela sabia cantar tão bem. Enquanto a Junho se prepara para jogar o buquê, todos estão lá esperando o buquê. Ela joga e quem pega o buquê é o Claude. Claude fica super feliz. Depois, a Junho e o Boris vão se despedir de todos para irem para Istambul. E o Claude se emociona e diz: pensei que vocês iriam mudar de ideia, que ficariam na ilha. Zeneide já está chorando de emoção. E a Junho e o Boris diz que eles irão sim para Istambul. E a Bianca diz: olha só, eles tiveram um final feliz. E a Junho diz que não é o final, que é apenas o começo da linda história deles, que eles terão muitas histórias para contar. E todos vão abraçar a Junho, o Boris, e o Boris revela para todos que o hotel vai ficar nas mãos do Elder, que o Elder será o gerente. Melissa fica surpresa, diz que não sabia, enquanto a Junho e o Boris se despedem de todos e saem andando para irem embora. Enfim, esse foi o último capítulo de Amor na Ilha. Oi, gente, o que vocês estão achando, hein, do último capítulo de Amor na Ilha? Gostou de ver a felicidade da Junho e do Boris? Escreva nos comentários. Beijinhos e tchau!